Olá, meus queridos ouvintes, seguidores do Escola Bíblica Virtual. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam tendo uma boa semana, um bom mês, um bom dia, né? Seja bem-vindo você que está aparecendo, surgindo hoje pela primeira vez, acessando esse canal, seja no YouTube ou no Facebook. Seja bem-vindo, espero que você goste. É um canal de estudo bíblico, totalmente voltado para assuntos bíblicos, contexto bíblico, sem influência da minha parte, apenas contextualizando e de acordo com alguém que você possa questionar, perguntar, sugerir. A ideia é essa. Eu tenho falado sobre os livros da Bíblia, fazendo um breve resumo, estamos encerrando, mas antes de começar o de hoje, eu quero pedir que você dê o seu likezinho, compartilhe, que você se inscreva no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, mesmo estando no Facebook, se inscreva lá, que alguns estudos entram lá e talvez você não veja no Facebook, mas no YouTube tem. No YouTube tem pessoas que têm comentado, é importante que você se inscreva lá, também com o mesmo nome, Escola Bíblica Virtual ou Tione Eckhart, e você vai encontrar. E se você está no Facebook, você possa se tornar um seguidor. Clica lá para seguir e aciona o sininho. Tanto dos dois lados tem que assinar o sininho. No YouTube você se inscreve, no Facebook você segue. E nos dois você aciona o sininho para que você possa receber os estudos. Eu tenho colocado aí 2 a 3 estudos por semana. Estudos curtos para que você possa compreender, né? E tenho feito também estudos com slides, onde você vamos estudar melhor a Bíblia versículo por versículo, para que você possa compreender e assim possa ter uma forma de estudar melhor, né? Talvez você seja professor de escola dominical, você seja um pastor, um seminarista, então estou te ajudando, a minha intenção é essa. Por isso é importante que você comente, você interaja comigo, ok? Eu tenho falado sobre os livros do Novo Testamento, apresentando um breve resumo. Estou encerrando as cartas gerais ou epístolas gerais, já expliquei isso. Carta é uma terminação utilizada para uma carta enviada com um remetente e um destinatário, e epístolas é um remetente e uma comunidade como destinatário, vários. Então, era um termo técnico que eu gosto de utilizar, mas eu coloco como carta porque é o que é mais utilizado, mas eu cito também epístolas dos dias de hoje, que eu acho interessante. Estou terminando, não fiz a sequência das cartas gerais ou epístolas gerais. O termo geral é porque para várias pessoas, não é alguém específico, que pelo menos você possa identificar, talvez até um pseudônimo, um apelido da época, proteção às pessoas. Então, são gerais, não que o assunto seja geral, todas elas têm um assunto geral, apesar de tratar de abordar em determinado momento assuntos específicos, mas para as pessoas em geral. E eu não segui a sequência que a Bíblia apresenta. Eu falei de Hebreus, Tiago e Judas, falei das cartas petrinas, 1ª e 2ª Pedro, e agora cartas joaninas, 1ª, 2ª e 3ª João. Apocalipse é um livro da revelação, é um profético que está no Novo Testamento, é o tema então que eu vou trabalhar depois. Então agora vai ser as epístolas joaninas, ou cartas joaninas, 1ª, 2ª e 3ª João. 1ª João, 5 capítulos, e as demais com menos versículos, pequenos, mas todas são pequenas e é importante nós compreendermos. Então, antes de começar, dá aí o seu likezinho, coloca aí o seu, aciona o sininho e marca aí para você poder estar trabalhando e conhecendo e interagindo comigo, ok? Bom, as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, elas são breves, são pessoais, são dirigidas a públicos específicos, né? A primeira foi escrita para estabelecer a certeza, a segunda ela foi escrita chamada Senhora Eleita, e a terceira tem a identificação introdutória do autor, dos receptores, e encerra com uma despedida, né? Ela foi escrita a Gaio, pastor e evangelista, e ela foi escrita para despertar a fé. Provavelmente essas cartas joaninas, epístolas joaninas, foram escritas depois do Evangelho de João. É João o evangelista que escreve elas, como também o Apocalipse. Isso é o que se chegou à conclusão. Os estudiosos falam disso e nós acreditamos dessa forma. Então, da mesma forma que o Evangelho de João, as epístolas joaninas já foram escritas ali, estando na Ásia, João estando na Ásia Menor. A primeira, não consta quem é o remetente, 1ª João, né, a primeira epístola de João, primeira carta de João, ela não consta qual é o seu remetente, o seu destinatário, nem tem uma saudação ou uma despedida, ela é um texto
que vai sendo escrito, né? É uma carta pessoal enviada a pessoas conhecidas por ele, pelo autor, por João. Há um interesse no bem-estar dos leitores. Acredita-se, por ser uma pessoa tão próxima, provavelmente era de pessoas ali estavam próximas da região de Éfeso, porque João era supervisor daquela região ali de Éfeso. O propósito dessa carta era advertir aos leitores sobre o perigo das atividades e ensinos dos homens heréticos, está no capítulo 4, versículo de 1 a 5, que é o sinal da última hora, capítulo 2, versículo 18, e fala que esses mestres pertencem ao grupo dos cristãos, eles estão lá, ele vai falar assim, os anticristos estão no meio de vocês, saíram do meio de vocês. São pessoas que estavam na igreja, mas nunca se converteram, mas se diziam cristãos, né? Não eram cristãos verdadeiros, está no capítulo 2, versículo 19. Pessoas que negavam Jesus como sendo Cristo, estavam fora da comunidade da fé, quer dizer, fora da igreja, não faziam parte do ambiente da igreja, e se tornaram anticristo, capítulo 2, versículo 18 e 22, e o capítulo 4, versículo 3. Os seus ensinos dessas pessoas manifestavam-se na negação da encarnação, capítulo 4, versículo 3, na iniquidade, capítulo 1, versículo 6 a 10. Então, não se sabe qual era a filosofia que eles seguiam, mas tinham duas, que era do gnosticismo. O docetismo, o nome é docetismo, de doce, né? O nome docetismo, que significa parecer. Então vai ensinar que Cristo tinha sido uma pessoa de carne e sangue. Não tinha sido uma pessoa de carne e sangue, ele era um fantasma, apenas um espírito que parecia ter uma substância física, e que fala que quem morreu na cruz não foi Jesus, foi Simão Cirineu, e Cristo, porque Cristo não podia sofrer, o Messias não podia sofrer. Existia um outro, tinha um docetismo e tinha um serintianismo, que vem de Cerinto de Alexandria. Ele, quando vai para Éfeso, ele começa a trabalhar essa linha de pensamento, e ele vai falar que Jesus foi o filho natural de Maria e José, que o Cristo desceu em forma de pomba sobre esse Jesus na época do batismo, dominou todo o seu ser e deixou antes da crucificação, daquele sofrimento da sua crucificação, e voltou para Deus. Esse Jesus, filho de Maria e José, quando foi abandonado pelo Espírito Santo, né, pelo Jesus que desceu, ele morreu e ressuscitou e simplesmente desapareceu. O Cerinto ainda falava que deveria haver adoração no sábado, a circuncisão, e ele vai falar muito sobre isso no capítulo, João fala muito sobre isso no capítulo 5, versículo 13. Então veja, linhas de pensamento, filosofias de pensamento de pessoas que se diziam cristãs, pessoas começaram a interpretar diferente o ensinamento de Jesus e estavam fazendo parte da igreja. Vivemos isso nos dias de hoje, muito, muito grande. Então, uma carta bem interessante para estudarmos. 1 João. Segunda carta de João, ou segunda epístola de João, é uma epístola que muitos não acreditam que seja uma carta real, igual Paulo com Filemão, parece um bilhete, né? Mas ela apresenta, porque ela tem uma introdução e ela tem um ensinamento como sendo de uma carta, o costume de uma carta do primeiro século. Ela é escrita à senhora eleita, vai dizer, o presbítero, a senhora eleita, aos seus filhos. Então, ele vai dizer, João se apresenta como sendo presbítero, a senhora eleita pode ser uma mulher, uma igreja. Acredita-se que seja a igreja pela linguagem que foi apresentada ali, principalmente para falar da comunidade da fé, mas não sabe qual era a igreja. É apenas, João escreve muito assim, de forma simbólica, que as pessoas entendiam. Hoje para a gente é um pouco mais difícil, mas sabemos pelo conteúdo que ele quer chegar. O propósito dessa segunda carta de João, dessa segunda epístola de João, é advertir a igreja sobre a vinda dos falsos mestres, suas heresias e seus conhecimentos. Está lá no versículo 7 a 9. 2 João é uma carta pequena também, tem apenas 13 versículos. Então está lá no 7 a 9 falando sobre isso. E vai falar que esses falsos mestres são os anticristos, está lá no versículo 7. E ele vai se apresentar como o presbítero, um ancião, pessoa mais velha, o líder dele geral. Por isso ele vai dar ênfase a vários assuntos nessa carta. Então é uma carta interessante, devemos ler também. Veja que ele fala muito dos anticristos, não como sendo um líder mundial que vem para perseguir os cristãos. Alguém que sai do meio da igreja e surge. Eu sempre falo isso, o grande problema do anticristo é que ele surge do meio da igreja, ninguém espera, ele surge. Alguém que está no seio da igreja, ele passa a ser conhecido, passa a ser valorizado, e ele prega contra Cristo. Essa é a novidade do anticristo, é fazer com que você se perca dos ensinamentos de Jesus. Por isso ele é anticristo, entendeu? Então, 2 João fala muito sobre isso. E terceira epístola de João, é uma carta direcionada a Gaio. Ele vai dizer lá no início, né? O presbítero amado
o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, esse Gaio deveria ser o responsável pela igreja. É um nome muito comum também naquela época, no primeiro século. Então não se sabe qual é. Só o Novo Testamento cita 3, ele não diz se é um dos 3 e acredita-se que não seja. Mas tem o Gaio da Macedônia, que está lá em Atos 19, 29. O Gaio de Derbe, que está em Atos 20, versículo 4. E o de Corinto, o Gaio de Corinto, está lá em 1 Coríntios 1, versículo 14. Acredita que seja outro Gaio. Né? Ele fala que já havia sido escrita outra carta a esta igreja, mas quando essa carta chegou para a igreja, tinha uma pessoa chamada Diótrefes, que suprimiu a carta e recusou dar hospitalidade a quem levou a carta. Então esse líder não aceitava essa carta e ainda excluiu os membros que receberam essas pessoas que foram enviadas por João com essa carta. Está lá no versículos 9 e 10. Terceira João tem apenas 15 versículos. E então vai surgir, diante disso, com Diótrefes tendo esse comportamento, surge uma outra figura, a de Demétrio, que era um crente fiel e um crente fiel ao Senhor e à palavra dele. Então vai mostrar muito a respeito disso, o comportamento de Diótrefes e de Demétrio. E o problema enfatizado nessa carta é sobre o abuso da autoridade, sobre a falta de cristianismo por parte de alguns líderes. Então é muito interessante trabalharmos isso e analisarmos nos dias de hoje, até dentro da sua igreja, do seu trabalho, como está sendo a sua liderança como cristão. Isso é bem interessante você pensar nisso, e a liderança que você está tendo dentro da igreja, ou você está exercendo o seu trabalho. Isso é importante, né? Por isso, João ele preocupa-se com problemas administrativos e não teológicos. Então ele vai falar de como a igreja deve se comportar. E ele diz uma coisa bem interessante, que como Diótrefes é um líder que tem esse comportamento, ele merece e receberá uma exortação pessoal. Então, é muito interessante a gente ver que há uma preocupação com o comportamento de liderança. Talvez você não soubesse disso. Então, vale a pena você fazer um estudo sobre 3 João. Carta pequena, que vale a pena compreender. Bom, essas são as cartas, e aqui agora, nesse momento, a gente encerra as epístolas gerais ou cartas gerais, onde eu falei em blocos separados, termino com as epístolas joaninas ou cartas joaninas, e no próximo estudo eu vou falar com você sobre o livro da revelação, o livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. Espero que você tenha gostado, que você possa se aprofundar mais, ler e conhecer. Depois vamos fazer estudos aí, versículo por versículo, compreendendo, entendendo um pouquinho melhor, para que você possa ter um pouco mais de base, compreender. Tem muita coisa para estudar, falar de gnosticismo, coisas que precisam entender, e você precisa ter essa base para que você possa entender melhor. Eu vou preparar coisas para você quanto a isso. Então, dá o seu joinha, compartilha, se inscreva, não esqueça disso, convide pessoas e interaja, escreva se você gostou, não gostou, se você gostaria de conhecer alguma coisa. Às vezes você vê uma coisa e fala, poxa, eu fiquei curioso sobre isso, e eu posso preparar algo para você. Esse canal é para isso, para ajudar, facilitar, está dando um suporte para vocês. A princípio, então, nesses resumos da Bíblia estou fazendo vídeos, onde eu apresento, nos demais eu vou fazer com slides, e à medida que vai passando, eu vou melhorando os vídeos e vamos fazendo algo melhor para vocês, ok? Espero que tenham gostado, espero que você possa participar, fico aguardando aí o seu retorno, tá bom? Uma boa semana para vocês e que você possa compreender melhor a Bíblia. Um abraço e até o próximo.